Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, vamos abordar aqui um tema bem polêmico que é referente à Igreja Católica. Porque muitas vezes a gente conversando com protestantes de outras denominações, de religiões, aí eles dizem assim: fala para mim, onde é que você viu escrito a palavra católica lá na Bíblia? Não. Lá na Bíblia não tem a palavra católica, como não tem a adventista, como não tem, afinal de contas, seita nenhuma. Não existe nome de religião nenhuma lá na Sagrada Escritura. Lá tem o cristianismo. Nós seguir Jesus. Bem, mas aí, como eu sou católico, eu quero me referir à fundação da Igreja Católica. Pesquisando aqui e verificando alguns versículos bíblicos, nós vamos encontrar o seguinte. Em Mateus 16, 18, 19, onde Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Este versículo é interpretado como o estabelecimento da autoridade de Pedro e, por extensão, da hierarquia da Igreja Católica, sobre a qual Jesus prometeu que as forças do mal não a venceriam. Bem, então aqui nós já começamos a entender que Jesus disse a Pedro que sobre ele edificaria sua igreja, e que as forças do inferno não teriam poder sobre ela. Aí vem lá as interpretações em Mateus 16, 19. A pedra fundamental, a Igreja Católica entende que Jesus escolheu Pedro, interpretado como pedra, como o alicerce de sua igreja, conferindo-lhe uma posição de liderança sobre os apóstolos. A chave do reino, a entrega das chaves do reino dos céus a Pedro, simboliza a autoridade para governar e ensinar em nome de Cristo. Uma autoridade que é passada através da linha de sucessão papal, segundo a doutrina católica. Então, nós vimos aqui que sobre Pedro foi edificada a Santa Igreja Católica. É o que nós cremos, professamos essa fé. Agora, após Pedro veio uma sucessão papal. Então, cada papa que entra está sucedendo a Pedro, mas na verdade para nós católicos, Pedro ele foi o primeiro papa da Santa Igreja Católica, em nossa interpretação, na nossa fé católica. A promessa de Jesus. A promessa de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é vista como uma garantia da divindade da igreja e da sua continuidade através dos tempos. Ou seja, então Jesus deu e concedeu que as portas do inferno, aliás, que os poderes do inferno não teriam poder sobre a igreja e que ela prevaleceria por todo sempre, é o que está dizendo. Outras passagens bíblicas relevantes, embora não mencionem Igreja Católica diretamente, outras passagens bíblicas são usadas pela Igreja Católica para apoiar a sua fé, a estrutura. Vamos encontrar em João 21, 15 e 17. Jesus confirma o papel de Pedro ao perguntar-lhe se o amava mais que os outros. E em resposta, Pedro lhe diz que sim. Aí ele pede-lhe para apacentar as minhas ovelhas, o que é visto como a confirmação do seu pontificado e a responsabilidade de liderar a igreja. Bem, então nós vimos aqui, nós sabemos que em algumas passagens, Pedro negou Cristo 3 vezes quando Jesus foi entregue nas mãos
dos judeus para ser crucificado. Nós sabemos também que Pedro, quando naquela ocasião da barca, quando ele caminha sobre as águas, ele duvida e acaba afundando. Bem, então Pedro, quando ele afundou sobre o mar e quando ele nega Cristo por 3 vezes. Então, Jesus tinha algo com Pedro. Jesus viu nele, apesar dele ter tido fracassado na fé quando andava sobre as águas, e apesar dele ter tido medo e ter negado Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, que Jesus já previu que isso iria acontecer, então Pedro, ainda assim, Pedro, de alguma forma, Jesus tinha algo em especial. Porque muitas vezes a gente fica a se perguntar: ah, mas aquele caboclo é adulto, aquele caboclo é ladrão, aquele caboclo é beberrão, aquele caboclo é isso, aquele caboclo é aquilo. Só que, gente, nós precisamos entender uma coisa, que quando Deus chama você, não precisa você ter capacidade nenhuma. Ele vai capacitar você. Foi o que aconteceu com Pedro. Por isso Jesus insistiu com Pedro. Olha que não foi fácil. Aí aqui agora, nessa questão, ele pergunta a Pedro 3 vezes consecutivas: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Na terceira vez ele ficou triste, aborrecido. Mas ele disse: mas tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aí Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Bem, então nós vimos lá que sobre Pedro foi edificada a igreja. E mais para frente nós estamos vendo ali que quando Pedro faz essa confissão para Jesus, Jesus dá mais um cargo, mais incumbência para ele ainda: apacenta as minhas ovelhas. Em Mateus 18, Jesus repete a autoridade de ligar e desligar sobre a igreja, afirmando que a decisão tomada pelos membros da igreja será confirmada nos céus. Olha só, as decisões da igreja serão confirmadas no céu. É importante notar que esta interpretação do versículo de Mateus é específica da Igreja Católica e tem diferentes entendimentos entre outras denominações. É o que eu acabei de falar mais cedo. A gente tem várias interpretações. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia. E querendo ou não, galera, a igreja certa é a católica. Toninho, como que você pode afirmar que a igreja certa é a católica? A igreja católica, ela age e procede como Deus. Será? Não, não é verdade. Você vê se alguma igreja católica, ela expulsa o ladrão, ela expulsa o adúltero, a adulta, a prostituta. Não, ela acolhe todos, ela acolhe todos. Ela segue o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo acolhe todos. Em outras palavras, Jesus veio pelos pecadores. Ele não veio pelos justos, porque o justo não precisa de remédio. Quem precisa de remédio são os doentes, são os pecadores. Para confirmar o que eu estou falando, Deus, ele odeia o pecado, mas ama o pecador.